Então eu queria pedir a você que abrisse sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, lá no Velho Testamento. O capítulo é o 25 e o versículo começa a partir exatamente do versículo 2. 1 Samuel 25, a partir do verso 2. Eu estou aqui hoje com a versão NVI. Primeiro Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2. Quando a gente lê o texto, irmãos, a gente já vai aprendendo da palavra de Deus as verdades para a nossa vida. Por isso que é importante a gente ler um texto, ainda que seja um pouco extenso, mas a palavra, ela fala por si. Aliás, como dizem os teólogos, né? A hermenêutica bíblica, ou seja, a maneira de interpretar a Bíblia, ou a forma de nós interpretarmos a Bíblia, é com a própria Bíblia. Ou seja, a Escritura interpreta a própria Escritura. E nenhum registro que está na palavra de Deus, ele está aqui por acaso, mas ele tem um propósito para estar aqui. Nenhuma história ela está aqui porque o escritor resolveu colocar, isso aqui vai ficar legal. Não, mas cremos que o Espírito Santo de Deus inspirou homens e mulheres para que escrevessem com um propósito, principalmente no Antigo Testamento, apontando sempre para a novidade do Novo Testamento. E a novidade do Novo Testamento é Jesus Cristo e a sua graça salvadora. Então todo o Antigo Testamento, cada história, cada detalhe, cada palavra aponta para o Novo Testamento, que é onde todas as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas, e em Cristo todos os mandamentos do Antigo Testamento também estão cumpridos. E essa é mais uma dessas histórias que nos dão assim essa grandiosidade da interpretação da palavra de Deus. É assim que lemos na Escritura. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico e possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal no Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. E digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosquiando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então ao servo de Davi, verso 10: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. E assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. E um dos seus servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco.
não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora, diz o verso 17, levo isso em consideração e vejo o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Verso 18, imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos, vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo só um do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Verso 23, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme significa o seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor, nesse caso Deus, que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos que pretendem fazer-te mal sejam castigados, como Nabal. E que esse presente que essa tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que trava os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor está firmemente segura com a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe como uma atiradeira. E quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem ter feito justiça com suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. E Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então, Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seus servos de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram ao Carmelo e disseram a Abigail, Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se, rosto em terra e disse, aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou no jumento
e acompanhada por 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel, as duas foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Que história longa, bonita, mas nós podemos tirar lições para as nossas vidas, mulheres ou não, mas também, como disse, extrairmos daqui lições de Deus. Por que o Espírito Santo deixou que essa história fosse registrada? Será que ela fala simplesmente da vida de pessoas comuns? Não, está registrada aqui por ser uma história, primeiro, de como a sabedoria de alguém, nesse caso uma mulher, pode evitar uma guerra. Num tempo como nós que vivemos hoje, né? Um tempo em que parece que estamos no barril de pólvora. Cada dia ouvimos notícias, né, sobre a situação no nosso planeta, alianças que são feitas, a iminência de uma possível guerra. Saber que existem pessoas que promovem a paz, pessoas que são colocadas por Deus em determinados lugares para fazer a diferença, nos trazem lições importantes, lições inspiradoras, de coragem, da bênção de Deus. E nós precisamos exatamente de pessoas assim. Como o texto já disse por si, né? Davi está no deserto, não é? Sendo perseguido por Saul, o rei de Israel, que não queria passar o reino para Davi. E ele então, para poder sobreviver, ele que é um empreendedor, Davi, não é? Ele então resolve montar para ele uma empresa, não é? De segurança privada. E contratou 600 homens. Devia ser um curso tremendo de bom, né? Só a nata da nata, porque aprender com Davi, que derrubava gigante com uma pedrada, quem que vai chegar perto de uma pessoa dessa? Aliás, dentre esses homens tinha aqueles que eram realmente 30 deles eram realmente a elite, e 3 era assim o supra-sumo, né? Os snipers de Davi. Estava em cima do prédio com a funda e tá, não é? E agora ele manda cobrar a dívida, né? Ele protegeu os pastores que tosqueavam as ovelhas, tiravam a lã das ovelhas, né? De um sujeito chamado Nabal. E Davi, que fez a segurança, fez o serviço, mandou cobrar. Disse: olha, nós estamos por aí, fizemos sua segurança, deu tudo certo. E Davi ainda fala assim: dá o que você puder. Nós precisamos de comida, precisamos de coisa e tal. Mas esse Nabal era um homem muito rude. A própria Bíblia o apresenta, não é? Como um homem realmente rico, mas no entanto ele era rude e mau, diz o versículo 3. Assim são as pessoas, irmãos, que nós convivemos com elas. Há gente mau, há gente ruim, né? Eu costumo falar com minha esposa, e esse tempo de ministério meu e de vida, né, por aí em todos os lugares, eu faço questão de estar não apenas só envolvido com gente de igreja, mas procuro estar em outros espaços, mesmo da sociedade, para lidar com outras pessoas. Eu classifico as pessoas em 2 grupos. Vê, Manadir? Vamos ver em qual que você está, hein? As pessoas do bem e as pessoas do mal. Você é de quê? Do bem, né? Vou perguntar à sua família aí se você é, né? Você é do ótimo, você não é do bem, não, você é do ótimo. Do bem e do mal, porque tem gente que é do bem, mas mesmo gente do bem, viu, irmã Luiz, comete coisa errada.
Quantas vezes, por exemplo, mesmo em ambiente de igreja, vi pessoas do bem serem cooptadas por pessoas do mal e às vezes abraçar aquela ideologia, abraçar aquela narrativa, abraçar aquela ideia e entrar numa fria, às vezes contra um líder, contra uma coisa, porque não está sabendo o que está acontecendo, mas é uma pessoa tão do bem que ela vai atrás. Mas é do bem, mesmo fazendo coisa mal, a gente pode dizer assim, não, aquela pessoa, ela agiu errado aqui, mas ela não é uma pessoa do mal, a maldade não está ali no coração dela, ela foi mal influenciada, coisa que eu vá. E tem gente que é do mal mesmo, um capetado. Jesus não tinha 12 discípulos, e ele mesmo falou, um é o diabo. Tomara que essa conta não se multiplique assim nas igrejas, né? Cada 12, misericórdia, né? Misericórdia mesmo, não quer não, né? Tem que ser todo mundo do bem, amém? Glória a Deus. Mas esse Nabal era um cara do mal, sabe? A pessoa do mal, ele não percebe o favor que recebe, a pessoa do mal, ele não percebe o esforço que o outro faz, ele se acha acima de todo mundo, ele se acha a última Coca-Cola do deserto, ou como diz o outro, a última bolacha do pacote. Se alguém fez alguma coisa para ele, é favor, eu não pedi, já viu gente falando, mas eu não pedi, do mal, seja grato. Mas esse camarada era assim. E tem mulher do bem que casa com gente do mal. Não é o caso aqui não, em nome de Jesus, glória a Deus, que todo mundo é do bem. Foi o caso dessa senhora, a Abigail. A Bíblia apresenta como uma mulher inteligente e bonita, versículo 3. Inteligente e bonita. Só faltou chamar ele Sandra. Não é? E hoje ela veio com uma roupa aqui que eu não tinha visto ainda não. Depois vou olhar no cartão de crédito que dia vai chegar essa conta aí para nós. Custa caro, irmão, custa caro. Mas é do bem, né? A gente gasta, que é do bem, não é, irmão? Em nome de Jesus. Mas ainda assim, ela se mostra como uma mulher de coragem pelas atitudes que ela tem, e se mostra também como uma mulher sábia, uma mulher que tem sabedoria. Irmãos, como é importante a sabedoria das mulheres. A Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Não sei se é porque não existe o homem sábio, talvez, não sei, mas só fala da mulher sábia. Ela edifica a casa. Irmãos, é assim mesmo. É assim mesmo, já viu? Se numa casa o homem não acorda bem enfuazado, eu acordo às vezes meio enfuazado lá em casa. Mas aí eu já acordo assim, tem que dar uns 10 minutos para a poeira baixar, assim. Mas se o homem acorda enfuazado, nada acontece, fica todo mundo tranquilo, as crianças levantam, vão para a escola, tem cafezinho, toma café, vai, volta, tal. Se a criança acorda enfuazada, antigamente dava umas palmadas, hoje não pode mais, né? O psicólogo falou que não pode. Então nós não dava palmada. Mas a gente fala, reclama, fala. Eles vão embora, bate a porta do quarto, sai com aquela mochila pesada. Tudo bem. Mas quando a mulher acorda enfuazada, irmão, ninguém tem paz mais. Talvez por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia que edifica. Você já viu quando falece o marido? Nada contra os maridos que faleceram, Deus os tenha lá, em nome de Jesus. Mas fica tudo na mão, imagina continuar na casa da avó, da mãe, comer macarrão, dá tudo certo. Mas quando é a esposa, a avó, a mãe que falece, perde os laços tudo, cada um vai para um canto, fica aquele trem sem graça, porque pai é o bicho mais sem graça que tem, o tal de pai. Por isso que a mulher sábia, mesmo sabendo que o marido era um tolo, quando ela ouve falar que Davi, como o marido diz para ele, quem é esse Davi? Olha o que ele fala. Claro que ele sabia quem era. Tanto é que ele fala assim, quem é esse filho de Jessé? Então ele sabia que era Davi, filho de Jessé, que era o futuro rei de Israel, todo mundo já sabia. Mas ele esnoba. Ele pensa, esse Davi hoje, ele está no deserto,
Nunca vai chegar a rei. Irmão, olha aqui para mim, isso é outra verdade para você aprender. A nossa vida é como se fosse uma roda gigante, sabia disso? Quem está aqui embaixo hoje, amanhã pode estar em cima. Isso acontece nas organizações, nas empresas, em vários lugares. Por isso nós temos que honrar, abençoar a vida de todos. Foi a Nadine que me falava, né? Que chegou numa igreja em São Paulo. Vamos falar, coisa boa a gente fala. Qual que é a igreja, irmã? Ibabe, boa igreja. E aí ela chegou lá, entrou, gente que nunca viu ela, abraçou ela e falou, não era comissão de recepção, não era todo mundo. Olha que maravilha, olha que bênção, né? Ser cuidado. Então nós temos que cuidar uns dos outros, que a gente não sabe nem quem é. E era uma celebridade que estava chegando lá. O pastor falou, Nadine chamou e tal. Aquela Nadine. Quer dizer, você não sabe quem está do seu lado aí, você é uma celebridade. E você tratou mal. Não é assim? E ela, então, quando a gente trata mal alguém, quando a gente fala mal de alguém, a gente está falando mais da gente do que do outro, você sabia disso? Quando alguém vem falar mal de alguém para mim, que isso, que o Marcelo não sei o quê. Você acha que você está falando dele? Está falando de você mesmo. E quando você sair daqui, você vai falar de mim para o outro a mesma coisa. Então, nós precisamos ter essa sabedoria de que a maldade do outro, ela não pode interferir na minha bondade. Eu continuo sendo bom. É assim. Essa é uma verdade que nós aprendemos. E ela é uma mulher que, mesmo sabendo que o marido era um tolo, um louco, um maluco, ela o protege. Quando ela ouve falar que Davi falou, põe as espadas todo mundo pôs. 200 vai ficar segurando aqui as bagagens. Lá é só 400 dá conta dele. Uns 400. Davi podia ir sozinho. Ele era craque na pedrada. Mas vai ele mais 400 para pegar um homem. E aí, um sábio de um servo, ele vai em quem? Na mulher. Ele não vai no homem. Porque tem certas coisas que é mulher que tem tino, elas que sabem lidar com o negócio. Não é assim? Se vem na nossa mão primeiro, vai desandar. Porque nós somos muito racionais, vai pensar, não, o certo é isso aqui, e o certo às vezes desanda. Porque nem tudo é pela lógica, é pela linearidade. Aliás, as decisões mais importantes, elas são tomadas com a lógica e com o coração. Por isso que Deus fez mulher e homem para juntar, para dar certo. Muito racional, claro que pode haver lugares em que a esposa é mais racional, o homem, mas enfim, é essa troca, né? E quando ela sabe daquilo, a Bíblia diz assim, imediatamente ela se levantou, pegou 200 pães, devia ser dando da padaria, para ter 200 pães, 4.000 anos atrás, mas enfim, junta aqui, uma mulher esperta, já tinha o trigo, tinha tudo ali, pão e vinho e cabrito e o pau quebrando, juntou aquilo e falou, vai rápido na frente, leva comida. Outra coisa que mulher sabe, que segura o marido é pela boca, né? Um dia eu vou contar a primeira janta que a minha esposa fez para mim. Mas esse é outro dia que é só para casar, senão o povo vai ficar traumatizado aí, né? Aliás, o meu casamento, a festa foi uma beleza, né? Um dia eu conto para vocês, se tiver mais tempo, que é longa a história. Ela vai rápido, já manda a comida na frente, vai na frente com a comida, para segurar os homens para lá. E eu vou atrás. Ou seja, ela protege o marido. Ela vai... ela não chama o marido. Ela não vai te tomar satisfação. Marido, que negócio é esse? Você está doido? O Davi está vindo aí, 400, tá? Você se vira agora. Vou pegar minhas coisas e ir embora para casa da minha mãe. A proatividade dela é no sentido positivo. Ela não discute com ele, ela não põe lenha na fogueira.
Gente, se a coisa está esquentando, você vai pôr mais gasolina ainda? Tem gente que parece que gosta de ver a gasolina pegando. Não, a Bíblia diz: a palavra branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Palavra branda. Aliás, palavra nenhuma é até melhor do que a palavra branda. Aliás, tem gente querendo aprender língua. Eu vou aprender a segunda língua, inglês, japonês. Aprende a segunda língua, o silêncio. Oh, que língua boa de aprender. Fica calado. Silêncio. Eu falo 2 línguas, 3, eu falo 3. Português, mineirês e silêncio. Essa do silêncio você ganha todas. Ela não fala nada com ele, ela sai, larga ele para lá e vai. Ela vai resolver. Ela vai resolver. Protege a família. Porque às vezes, irmãos, o silêncio nosso, ele fala mais do que 1000 palavras. Há casais, por exemplo, que parece que eles disputam assim quem está certo e quem está errado. O que adianta? Marido, seus argumentos, você mostrou que você está certo. Não, por A mais B, aqui, cartesiano, vamos botar lá, meu pensamento é assim, você está pensando errado. Beleza, ganhou a discussão. Mas tem uma opção de coisa que você não vai ganhar depois. E aí, valeu a pena? Aquela velha frase, né? É melhor ser feliz do que ter razão. No casamento isso vale. Ela não vai cutucar o marido. Ela vai resolver o problema. Depois ela fala com o marido. Mostra uma mulher humilde, no versículo 20 e 23, a Bíblia diz que ela chega diante de Davi e se prostra com o rosto em terra. Humildade e sabedoria são 2 características que andam juntas, necessariamente juntas. Né? E então, faz todo um discurso aqui para ele, e mais, ela honra ele, porque ela sabia que ele era o rei escolhido. Era Saul que não estava querendo deixar a oportunidade. Se você ler de novo o discurso dela, ela fala isso, né? Ela fala: nós temos certeza que você será colocado como rei. Então, quando você chegar a rei, que a sua mão não esteja suja de sangue, desperdiçado inutilmente. Quem é Nabal? Você vai se deixar sujar sua mão por causa disso? Olha a sabedoria dela. Como ela também reconhece e ela tem uma visão de futuro. Hoje no Café com Jesus eu li o Provérbios 31, né? Que mulher extraordinária de Provérbios 31. Tem gente que acha que ela nem existiu. Tão extraordinária que ela é. Outros falam que ela era a mãe do rei que escreveu, né? Do rei Salomão. E é sempre a gente vê a mãe assim, num altar, né? Inacessível, né? Que seja. Mas uma mulher empreendedora, né? E ela vai e se coloca. Veja que no verso 25, ela reconhece as falhas do marido. Às vezes, irmãos, ser sábio não é fechar os olhos para a falha do outro, porque nós todos as temos, mas é reconhecendo as falhas, ainda assim agir com sabedoria, né? E ela então coloca as suas palavras, ganha pelo coração, e Davi reconhece a sua sabedoria e desiste da vingança. Mas ela se mostra também, queridos, como uma mulher confiante e prudente. Confiante e prudente. Por quê? Ela demonstra fé. No versículos 30 e 31 do capítulo 25 que lemos aqui exatamente que ela vê o futuro, né? Ela vê o futuro da nação inteira. Ela não fica paralisada, ela age, ela toma uma atitude. Leva presentes, pede perdão, evita o ataque. E protege o marido. A gente podia botar uma legenda naquela imagem ali, né? Uma mulher, aliás, um jumento contra 600 homens. Um jumento contra 600 homens. Aí você pode responder: quem vai ganhar? Eu respondo: depende de quem está em cima do jumento. Uma mulher sábia, essa aí dá até para anotar, para botar lá no Instagram, hein? Anota aí, mídia. Uma mulher sábia
vence 600 homens. Vence. Ela vence. Ela vence pela sua humildade, ela vence pela sua proatividade, ela vence pela sua prudência. Quando ela volta para casa, Nabal está dando uma festa. Veja a ironia do texto. Davi era o rei e não recebeu nada de Nabal. Mas o escritor sagrado, ele disse que Nabal estava dando uma festa, verso 36, como um banquete de rei. Olha que interessante, né? Como é que ele faz registrar isso? O rei não tinha o banquete que ele estava dando, que era digno de um rei. Ele deixou o rei no deserto, sem nenhum tipo de ajuda, mas ele, para os seus amigos, para os malvados igual a ele, montou um banquete de um rei. Ela chega, vê o movimento, ele está bêbado. Aliás, mesmo sóbrio, ele era bêbado, que era um tolo. Ela espera, ela não fala nada com ele. Você sabia que o próprio escritor sagrado, ele diz que com o tolo, você não pode nem repreender o tolo, porque ele se torna mais tolo ainda, seu inimigo? A gente tem que ter sabedoria para falar com determinada pessoa. Porque às vezes quando você fala a verdade com o tolo, ele se torna seu inimigo. Você está comprando uma briga à toa. Mas o sábio não. A Bíblia diz que você pode repreender o sábio, que ele faz o quê? Ele se torna mais sábio ainda. Ele vai aprender com aquela repreensão e ele vai entender que aquilo não se trata de uma reprimenda, que aquilo não se trata de algo pessoal contra ele, mas ele vai falar: eu vou crescer com essa crítica, eu vou crescer com essa reprimenda, eu vou crescer com essa situação. Aliás, são essas as pessoas que vencem, aquelas que fazem de cada situação difícil da vida um degrau para que ele possa subir. Isso vale para você na sua empresa, isso vale para você na sua família, isso vale para você na igreja, isso vale para a vida. Isso vale para a nossa vida. Ela não conversa com o marido, ela deixa o tolo lá. O tolo é tolo. Tolo é tolo. Ela dorme calada mais uma vez. A segunda linguagem é o silêncio aí de novo. Fala nada. Vai dormir tranquilo. No outro dia, diz a Escritura, no outro dia, é que ela então conta a Nabal, verso 37, de manhã, quando Nabal estava sóbrio, aí ela lhe conta tudo. Ela fala: ô Nabal, vem cá, toma um café aqui. Sobrou um pãozinho daqueles 200 lá, eu deixei para você aqui. E ele está bem comendo. Seguinte, você já vai falar do Davi, aquele camarada, né? Pois é. Você sabe o que aconteceu ontem? Ele estava vindo com 400 para dar uma surra. Eu fui lá, levei uns pãozinhos, conversei com ele, e ele desistiu de vir aqui. A Bíblia diz que ele fica paralisado. De medo. De medo, ele fica paralisado, verso 37. Mas ela esperou o momento certo de falar a coisa certa. Você sabia que às vezes a gente falar a coisa certa na hora errada, a coisa certa se transforma em coisa errada? Sabia que a verdade, ela pura e simples, ela pode não ter o efeito de verdade? Por isso o apóstolo Paulo diz assim: falai uns aos outros a verdade temperada com amor. Sabe como? E como às vezes falta isso nas nossas casas, nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Falamos a verdade, falo mesmo. O que eu tenho para falar, eu falo mesmo. Geralmente esse tipo de gente não gosta de ouvir também. Quem é muito sincero não gosta que seja muito sincero com ele. Ele se espeta. Opa, mas que absurdo. Às vezes é assim. Tem gente que é tão espinhento que se você chegar para ele e der um toque nele de alguma coisa, né? E às vezes a gente da liderança precisa chamar alguém, ter aquela conversa, para ajustar, para dizer: olha, aqui saiu um pouco fora da curva aqui, vamos voltar para cá, né? Esse é o nosso papel de líder. Aliás, líder é isso, é organizar o que está fora de lugar.
Quando Paulo escreve a Tito, ele diz assim: eu te coloquei em Creta para que você colocasse em ordem aquilo que está fora de ordem. Esse é o papel da liderança, colocar em ordem o que não está em ordem. Esse é o papel do líder. Então o líder em casa, o marido, a esposa tem que trazer essa harmonia para casa. O pastor, o líder do PGM, etc. Mas tem pessoas que quando você chama ele acha um absurdo. Que absurdo você está falando isso comigo? Pô, eu tinha que falar com quem? Com o outro? A gente acha melhor falar a respeito de alguém com um terceiro para que aquilo chegue lá. Pastor, você tem que conversar com o fulano, pastor, com a Isabel, pastor. Vocês estão escutando a mensagem aí nesse aparelho aí? Eu vi a Isabel, não sei o que. Pastor. Já vou dar o hashtag, fica a dica, não fala comigo não. Porque eu vou falar com você assim, o que você fez? Não, eu vim falar com o senhor não. Volta lá. O que a Bíblia diz em Mateus 18? Se seu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Se ele te ouviu, ganhou seu irmão. Se ele não te ouviu, Mateus 18, leva mais um, vai ficar 2. Ou mais 2. Depois você lê lá, então você vai descobrir. Foi lá os 3. Se ele não ouviu os 3, aí no terceiro grau é que diz: fala com a igreja. Fala com a igreja. E se ele não ouvir a igreja, o que diz a Bíblia? Considera como um gentil publicano. O que é o gentil publicano? Gentil publicano não é para você dar um chute nele e mandar ele embora, não. É para você dizer assim: olha, você está aqui no nosso meio, mas as suas atitudes não é daqui, não. Você está aqui no aprisco das ovelhas, mas sua atitude é de bode. Então você pode continuar vindo aqui. E nós vamos orar para você virar a ovelha. É assim. É dizer o seguinte: considerar como gentil publicano é isso. Olha, você não é nosso irmão verdadeiro, não. Você está precisando, você não está ouvindo. Você está pecando. Não ouviu 1, não ouviu 3, não ouviu a igreja. Você está rebelde. Mas as pessoas não aguentam ouvir. Que absurdo! Você acredita que o fulano chegou para mim e falou isso de mim? Mas você queria que ele falasse de você com quem? Porque a gente já está tão acostumado com a maledicência, a fofoca, a conversa errada. A gente acha um absurdo alguém falar com a gente a verdade. Mas mesmo quem fala a verdade tem que falar com amor, senão ela vai virar ódio, amargura, outra coisa. Outro dia alguém falou: como é que você sabe que fulano falou de você? Falou mal? Até meus filhos falam mal de mim. Eu vou importar? Deve ter razão. Até minha mulher fala mal de mim. Não? Fica essa conversa lá no salão de beleza lá que você vai fazer o negócio. Não pode não, irmão. Falar do marido no salão de beleza não. Salão de beleza é uma benção para falar dos maridos. Não é isso? Não. Ela mostra então sabedoria. Acho que pode mudar já esse slide, não? Já passei disso aí há muito tempo. Pode mudar. Acho que tem um aí do jumento e dos homens, não tem não? Bate lá, vê se está dormindo. Ah, tá ali, ó. Essa aí que é a imagem que eu falei, ó. Um jumento contra 600 homens. Não é impactante essa imagem? Mas tem os 200 pão lá, os homens estão olhando para o pão, tá vendo? Estão tudo com fome. Confiante, prudente. E ela é sincera com o marido no momento que ele precisava ouvir. A gente tem que falar a coisa no momento que a pessoa dá conta de ouvir. Entendeu? Está o jogo de futebol. O time perdendo. Tem uns times que estão perdendo, né? Estão perdendo. Você vai chamar alguém para conversar, marido, vão cá discutir a relação. Que relação, irmão? O homem está olhando o futebol lá, aquele time dele que não ganha nada. Você ainda vai vir com relação para cima dele? O bicho já está triste com a tristeza. Deixa esse homem um pouquinho, ser felizinho um pouquinho. Amanhã você fala que ele vai estar mais calmo. Não, é agora ou nunca.
Falta sabedoria. O marido é a mesma coisa. Marido é a mesma coisa. Não, tem que ser agora. A verdade, ela sempre tem um lugar, mas ela precisa ser dita no momento certo. Quando ela fala a coisa certa, acertada, no momento certo. A Bíblia diz que o coração do homem gelou. O bravão ficou paralisado. No verso 38, diz que Deus fez justiça. O verso 38 diz que Deus tocou naquele homem. Tem situação que não somos nós que vamos resolver. Tem situação que nós resolvemos com a ação nossa, é o caso de Abigail em relação a Davi. Mas tem situação, irmãos, que a gente precisa entregar para o Senhor e só orar. Diz que aquela história daquele pastor, né, irmão? Pastor é o seguinte, tinha uns diáconos, não é aqui não, que aquele diácono é tudo bonzinho. Mas eu também faço a minha parte, né? Eu trato os diáconos aqui muito bem, né? E eles me tratam melhor, eles trazem abacate para mim. Inclusive tem um tempo que já não traz, pode trazer que já acabou lá em casa. Mas os diáconos, viu o líder do diácono? Naquela igreja lá, outra. Estava com problema com o pastor. E naquela igreja era o seguinte, o pastor ia pregar, viu Paulo, e tinha um cachorro do lado do vizinho, parecia um cachorro endemoniado. E quando o pastor começava a pregar, o cachorro começava a latir. E o pastor acabava de pregar, o cachorro parava de latir. Porque tem isso também, irmãos. No mundo espiritual é um negócio terrível. E um dia o pastor falou, irmão, vamos orar para Deus resolver o problema do cachorro. No outro dia, o cachorro amanheceu morto. Aí na semana seguinte a reunião com os diáconos. Eles apresentaram várias coisas para o pastor. O pastor, irmãos, vamos orar sobre isso. Não, pastor, por favor, o senhor pode parar de orar. Nós aceitamos. Aceitamos sua ideia. Precisa orar, não. Tem coisa que é só Deus que resolve, tá, irmãos? É só oração. Só oração. Tem coisa que a gente resolve com a diplomacia. Mas tem coisa que você tem que entregar para Deus. Mesmo na relação conjugal. Olha aqui para mim, os maridos e a esposa. Desencana de umas certas coisas. Meu marido não gosta de ir no cinema comigo. Chama suas amigas, vai no cinema, leva o cartão desse bendito desse homem. Meu marido gosta de jogar futebol. Deixa esse homem jogar futebol, vai fazer algo que pensa com as suas amigas, tá vendo? Eu sempre pentecostal mesmo, né? Tá vendo? Deixa quieto. Vai com suas amigas, seja feliz, amigo. Desencana. Tem coisa que você vai morrer e lá no caixão o sujeito ainda vai, futebol. Não vai, deixa isso quieto. Em nome de Jesus. Né? Tem coisa que é só Deus, você vai ganhando no joelho, na oração. Não é de tanto falar que vai ser ouvido. A Abigail nos ensina isso. Mas tem uma lição implícita aqui. E por isso que eu falei que nenhuma história da Bíblia está aqui por acaso. É a história da graça de Deus. É a história da graça de Deus. Davi, o rei, você sabe, no Antigo Testamento, ele é uma representatividade do próprio Deus. Davi, colocado como rei de Israel, é uma figura do próprio Deus que queria governar Israel. Mas o povo de Israel quis um rei. A democracia elegeu Saul. Mas a teocracia, ou seja, o governo de Deus, escolheu Davi. Por isso que quando a Bíblia apresenta o coração do rei, está falando de Davi, mas é de Deus que ele está falando. É o próprio Deus. E nós dois, aliás, nós podemos ter duas atitudes diante da graça de Deus. É Deus que manda um recado para nós hoje, está dizendo assim, eu estou te protegendo. Eu tenho 600 anjos só para te proteger quando você está no deserto.
quando você está na dificuldade, quando você está na tristeza, quando você está na depressão, quando você está pensando em desistir, quando você está pensando em abrir mão de tudo. E eu sou um daqueles rapazes de recado de Davi que vim dizer a você: olha, Deus mandou eu dizer a você que Ele está te protegendo, que Ele está cuidando de você, mesmo quando você está no deserto à noite, que Ele protege seus bens, que Ele protege sua família, que Ele protege seus filhos, que Ele protege seus pais. E que lição nós podemos tirar disso? Ele está pedindo um presente para você. Assim como Davi mandou um recado, falou assim: dá o que você puder. Deus está pedindo um presente caro, caríssimo. Porque Deus gosta de presente caro. E não é dinheiro que eu estou falando. Presente caro de dinheiro em outros lugares por aí. Tem muito. Aqui não. Aqui o presente que Deus quer de você não é 10% só do seu dinheiro. Você está achando que é isso? Não. Ele quer 100% da sua vida, do seu tempo, da sua inteligência, do seu pensamento, das suas habilidades, da sua inteligência. 100%. Ele quer a sua vida. Que resposta você vai dar para ele? Você vai ser como Nabal e dizer assim: quem é esse Deus? Essa prosperidade toda que eu tenho para mim. Quem é esse? Aí você está agindo como um tolo espiritualmente. Você está dizendo que Deus não é nada. Mas você pode agir como Abigail. A mulher é que é o nosso exemplo. Você pode se prostrar diante de Deus, reconhecer o cuidado de Deus, e pode dizer: o meu desejo é que o Senhor seja o rei do mundo todo. O meu desejo é que você toma a minha vida e cuida de mim. E o que Deus fez? O que Davi fez com Abigail? Eu vou casar com você, minha filha, vem cá. Bem que Davi já tinha umas 4, né? Mas enfim, naquela época podia, né, irmão? Chegou na nossa vez, não pode mais, né? Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Eu queria falar isso, mas você falou. Deus quer casar com você. A igreja é chamada na Bíblia da noiva. Deus quer ter uma comunhão íntima com você. Ele quer ser conhecido por você. Ele quer te conhecer profundamente. Essa é a história da graça que essa história nos traz. Não é só uma história de amor, de mulher bonita, de homem ruim. Não. Se fosse só isso, não servia. Mas se está registrado na palavra de Deus, é porque o Senhor quer que você saiba que Ele tem te protegido e você talvez nem tenha percebido. Com mais de 600 anjos em volta, como no caso de Eliseu, guardando o exército do céu, guardando a sua vida. Que Ele está protegendo o seu casamento, Ele quer o seu bem. E aí você pode ser uma pessoa do bem ou uma pessoa do mal. Do mal é dizer: não quero nada com isso. E o resultado é a morte eterna. Mas do bem é dizer: eu aceito, Senhor, esse cuidado. Eu retribuo com a minha vida. Eu quero que o Senhor me leve com você, me leve contigo, em nome de Jesus. Eu queria que você baixasse a sua cabeça em nome de Jesus. Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Abigail nos ensina o caminho da humildade, o caminho do reconhecimento. Traz muitas lições para nós, para as esposas, claro, para os maridos. Mas a maior lição é que o Senhor está aqui, que o Rei está aqui. E Ele quer ser seu noivo, seu marido da igreja. E você pode se render a Ele em nome de Jesus.